Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar mais um Conselhos do Tarô. Conselhinhos do Tarô para a nossa semana de 11 a 17 de outubro. Vamos lá, Conselhos do Tarô, começando com o nosso jogo geral, com o conselho geral para a nossa semana, que eu vou fazer com o baralhinho cigano, meu Lenormand, que recuperou ali, né, seu lugar de importância. Baralho Lenormand clássico, a Madame Lenormand. Dizem que ela criou esse baralho, mas estudos posteriores mostram que ela não produziu esse baralho, mas ela cunhou e emprestou seu nome, quase que criando essa marca aí, né? Desse tipo de baralho, baralhinho de 36 cartas. E a Madame Lenormand foi muito importante, jogou para algumas figuras da revolucionários franceses. Também influenciou a corte de Napoleão. Foi uma pessoa muito importante. Vamos lá. Então, a primeira carta de permissão. Cartinha de permissão, o homem. 3 cartinhas agora para o conselho geral. 3 cartinhas agora. Os trevinhos, o caixão e a chave. Olha que beleza. Então vamos lá, minha gente. Um conselho geral aí pra gente, tá? Então olha só. Obstáculos sendo removidos. As coisas estão começando a entrar nos eixos, né? Começando a se alinhar. Mais um processo de transformação profunda está se desenhando aí, né? Coletivamente e também individualmente. E agora é um momento crucial, é o momento da gente fechar um ciclo, encerrar um ciclo importante da nossa vida, mergulhar nas transformações e abrir uma nova etapa de vida. Estamos todos nós passando por um processo de transformação muito profundo, isso é positivo, tá? E vai abrir um novo cenário, uma nova direção boa e positiva para todos nós. Esse é o recado geral aqui do baralho Lenormand para a nossa semana. Gente, todos nós estamos passando por um processo de transformação profundo, né? Só o fato da gente estar lidando com essa pandemia já é isso, né? E agora a gente está na iminência, de repente, de encerrar esse ciclo pandêmico e abrir uma nova história que a gente precisa trilhar. A gente não pode continuar cometendo os velhos erros, não, viu? Humanidade, é isso. Agora, gente, eu fiz um jogo geral na semana passada para um cliente. E uma seguidora no YouTube, ela me colocou lá que estava num momento muito difícil e queria uma leitura assim, mais geral para ela. Então eu vou fazer o mesmo jogo geral, né, que eu fiz para o meu cliente, vou fazer para Maria Tereza Freitas, tá, Maria Tereza? Então, aquele jogão geral, vou fazer com o meu baralho Profissa Rider-Waite. E lembrando aqui que eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais dinâmica, obviamente, do que eu faria numa sessão de 1 hora ali para trabalhar o meu cliente, né? Geralmente, numa sessão de tarô, a gente faz isso mesmo. Em primeiro lugar, é importante conversar com a pessoa para entender o que está trazendo aquela pessoa ali. E aí você também pode escolher melhor os jogos. Mas, de modo geral, a gente faz um jogão geral. E eu gosto muito desse modelo de jogo aqui. E depois do jogão geral a gente vai para as questões do que a pessoa está trazendo. Às vezes o jogão geral já elucida tudo. Você mata a consulta no jogão geral, tá? Um jogo geral é um jogo de casas, tem vários temas. Geralmente a temporalidade dele é uma temporalidade de 1 ano. Primeiro a gente tira uma carta de permissão e essa carta a gente abre logo. Vem a morte aqui. Vai abrir com a morte? Vamos abrir com a morte. A morte é uma carta de permissão, sim. O arcano maior aqui é uma carta de permissão, tá? Então significa que realmente a Maria Tereza está passando por um ciclo de transformações profundas, né? Agora vamos tirar as 16 cartas aqui.
16 cartinhas, aí a gente conta, confirmando. Esse jogo ele tem por base, né, os Odus do Candomblé. São 16 Odus Medis, então a gente tira uma carta de permissão e as outras 16 têm relação com os Odus, com os signos afro-brasileiros, tá? Olha como que a gente podia ter aberto o jogo sim, tá bom? Olha aqui, ó. Você veio com a morte, um jogo forte, né, gente? O tarô, ele é composto no baralho normal, os 4 naipes, sendo que as figuras têm uma figura a mais, que é a figura do cavaleiro. Você tem o pajem, o valete, o rei e a rainha, mais o cavaleiro. Então, uma figura a mais. Do 10 ao 10, e a gente tem 22 trunfos, né, que são chamados de arcanos maiores, e eles são muito poderosos na leitura. Né? A gente tem um jogo de 17 cartas, né, 22 arcanos maiores, 56 menores. Então o número o normal nesse jogo aqui é o número de arcanos menores ser mais ou menos um pouquinho mais que o dobro de arcanos maiores. Quando você tem uma proporção diferente, aí a gente o tarô está falando grosso. Olha quantos arcanos maiores tem nesse jogo. Já começa com a morte, o sol, a justiça, 3, né? 4 a força, 5 a lua, 6 o diabo. Ficou ali mais ou menos na proporção, com 12 ali, 6, 12, 18, um pouquinho a mais, né? Superou um pouquinho a mais, mas no desvio padrão aqui, em termos de arcanos maiores. Mas como eu falei, a morte é um arcano maior muito poderoso. Está falando, ó, Maria Teresa, você está num ciclo de transformação muito profundo, e esse ciclo de transformação ele ainda vai varar o ano que vem. Né? Provavelmente a leitura que eu estou fazendo aqui para você tem mais ou menos, né, um time de um pouquinho mais de um ano, talvez 13 meses, até novembro, dezembro do ano que vem. Tá bom? Então olha só, você está sendo regida pelo pajem de ouros, então tem um novo caminho, né, profissional, tem um novo caminho de grana, tem uma nova direção aí relacionada à sua grana, à sua prosperidade, ao seu dinheiro. Tá? Você precisa renovar aí um pouquinho a sua confiança. O pajem de ouros fala assim, olha, você tem que retomar um pouco a sua jovialidade, a sua confiança. Espera um pouquinho mais, daqui a pouco vão começar a abrir novos caminhos, novas direções em relação a investimentos para você, caminhos para você investir sua energia, sua grana, né, a sua vida, tá? Na casa da família a gente tem a carta do sol, então está entrando um momento ali de tornar as coisas claras para resolver positivamente qualquer questão, qualquer demanda que esteja rolando na sua família. Pode ser um momento muito favorável para os seus familiares mais próximos, né, caminhos, direções e tudo, e um momento também muito importante para você em relação à sua casa. Se você quiser vender sua casa, é um ótimo momento para você vender, para você colocar à venda. E também é importante você arejar ali, tornar seu ambiente onde você está morando, você está dormindo, mais yang, né? Colocar cores mais vivas, né? Deixar o sol entrar na sua casa. Isso é muito importante também para trazer esse axé solar, que é um axé de sucesso, de prosperidade, tá? Na casa da mudança vem a carta da justiça. Então eu vejo aqui que vai pintar um momento a partir de novembro agora, tá? De novembro até mais ou menos setembro do ano que vem, é um período muito importante para você estar resolvendo essas questões documentais e judiciais. Os processos judiciais devem se acelerar se você tem alguma coisa na justiça, se você tem alguma questão, alguma pendenga em termos documental. Então, ó, vai registrar sua casa direitinho, olha para os documentos de modo geral. Qualquer pendência na justiça, mesmo uma pendência que se arraste muito, nesse ciclo, a partir de novembro em diante, tende a se agilizar esse processo, tá? Na casa do dinheiro e da profissão, eu vejo você conquistando aquilo que você quer. Né? Pode demorar um pouquinho, de 9 semanas a 9 meses para isso acontecer, mas tem um ciclo aí muito favorável em relação a trabalho e a grana para você. Aí aqui é algo alertar.
Tudo é casa, joguinho de casa, né? O eu, a família, mudança, dinheiro e profissão. Algo alertar, o Ás de Paus. Então tá te alertando que você precisa, né, se fortalecer espiritualmente, né? Em primeiro lugar é a espiritualidade, em segundo lugar é estudo, tá? Primeiro você precisa se fortalecer espiritualmente, talvez buscando um novo caminho espiritual para você, onde você se sinta bem, se sinta fortalecido. E é importante também você estar atento a novas direções e novos caminhos em relação a conhecimento, buscar novos conhecimentos, tá? Muito importante. No amor, aqui também é a casa de filhos. Se você tem filhos aqui, eu vejo seus filhos crescendo e buscando direções, né, com base na racionalidade, e esse é um caminho positivo para os seus filhos, e também é um sinal de que pode surgir aí, mais na frente, uma nova direção amorosa para você. Você está preocupado em se você. Aqui é a casa da preocupação. Você está preocupada com a sua felicidade. Será que eu vou ter ainda alguma chance de ser feliz? Vai sim, Maria Tereza. Né? Tem um ciclo que envolve de 10 semanas a 10 meses para você reconquistar e para você rever seus projetos de felicidade e conquistar um caminho de felicidade para você, tá? Na Casa da Alegria, uma carta muito importante, o 2 de Paus, falando que os próximos 2 anos, esse primeiro ano, é um ano de você colocar a casa em ordem, de você organizar as coisas todas. O segundo ano pode ser muito próspero, vem novos caminhos, novas direções para a sua vida que serão muito positivos, tá? Aqui, Casa da Viagem tem a força, então você está precisando, assim que você puder, tá? Nesse ciclo aí você está bem favorável para você viajar, inclusive quando entrar o verão acho que fica mais favorável ainda, agosto do ano que vem também mais favorável ainda, mas esse ciclo como um todo, de mais ou menos um ano aí, favorável para suas viagens, e você precisa delas para recuperar sua energia, suas energias, para restabelecer aí as baterias, tá? Em relação aos seus bens, a gente tem a Lua, muita inveja, muita energia ruim em relação às coisas que você tem. Aí tem essa coisa da justiça que rever documentos, né, eu falei do axé na tua casa, dá uma clareada na casa, mas também em relação a tudo que é seu. Se você tem o seu carrinho, né, bota ali um olho grego, que tem muito olho em cima das coisas que você tem, e é importante você cuidar energeticamente de tudo que é seu, tá? Aqui na Casa da Novidade, aqui está mostrando que, ó, que você está olhando para 3 caminhos fixos, mas tem um que você não está nem levando em consideração que é o bom caminho. Né? Essa carta é uma carta muito importante, eu ajudei muita gente a encontrar boas direções com essa carta. Se a gente estivesse conversando pessoalmente, eu já ia perguntar para você, se teve alguém que te fez alguma proposta, você está olhando para 3 caminhos ou para 3 possibilidades aí, é o que isso? Né? Teve alguém que te fez uma proposta que você não levou muito em consideração? Né? Aí ela, Everton, alguém me fez uma proposta, mas uma vez uma cliente falou assim, minha mãe me chamou para ir morar com ela lá em Goiânia. Aí eu confirmei, é isso aí, vai lá, vai embora, o que você está fazendo aí? A mulher estava em Campinas. Aí, 2, 3 meses depois, ela mandou um e-mail para mim falando assim, Everton, muito obrigado, eu estou pagando de imposto de renda em Goiânia aquilo que eu ganhava em Campinas. Então essa mudança foi muito favorável. Ela não estava nem levando em consideração o chamado da mãe, né? Mas aquele que era bom, tá? Aí aqui, ó, saúde física, saúde emocional. Saúde física, tudo bem, você tá um bebê, ou se você está com alguma questão, uma energia de recuperação muito forte em relação a isso, mas na saúde psicológica você está muito negativa, não está enxergando as coisas com clareza, está com energias atrapalhando você, e é fundamental você integrar aí um trabalho de espiritualidade, um trabalho psicológico para você buscar o teu equilíbrio. Isso aqui talvez seja a carta fundamental do seu jogo, esse diabo aqui, pedindo para você olhar para a sua saúde mental e olhar também para a sua saúde energética e espiritual, tá? Acontecimento imediato, uma coisa de hoje a 3 meses, ainda vejo muita ansiedade, você tipo meio barata tonta, né, querendo ir para um lado para o outro, você precisa, né, de qualquer maneira, vai ser muito difícil você, nos próximos 3 meses, encontrar esse seu equilíbrio, porque você está muito ansiosa. Então, conecto ao que eu falei antes, procura uma terapia para ajudar você a entrar no teu equilíbrio. Na hora que você entrar no teu equilíbrio, essas coisas todas que estão aparecendo, que o jogo tá bom, tá? Essas coisas todas que o jogo está aparecendo aqui, né, elas tendem a vir com mais facilidade e força para você. Aqui, casa dos relacionamentos que envolvem relações afetivas, mas também sociedade, tem o 9 de espadas, que é uma carta de arrependimento de culpa. Então eu perguntaria, você passou por um processo de separação?
você está arrependida de alguma coisa, você está carregando uma culpa em relação a isso, canta para subir essa história, vai fazer uma terapia, vai se curar. A mesma coisa se você tiver passado por uma associação, uma sociedade difícil também delicada, né? Nos próximos 9 semanas, enquanto você não tiver bem resolvida emocionalmente em relação a isso, 9 semanas a 9 meses, tá? Precisa limpar essa história para você realmente poder se abrir a uma nova possibilidade afetiva ou até uma nova associação profissional também, né? Você pode agilizar esse processo, olha para a sua saúde emocional, para a sua saúde afetiva, tá? E no final, a última carta, a mensagem no final do tarô é a carta da proteção espiritual, a carta da velocidade, a carta que eu falei, a carta do demorou. Demorou. Vejo você com muita proteção para superar essas dificuldades, especialmente essas dificuldades psicológicas e energéticas. Tá? Já tem muita proteção indo aí para tua, né, olhando para você, se organizando para favorecer seus movimentos. Agora você tem que fazer um movimento na direção também da sua saúde emocional, da sua saúde mental e também da sua saúde energética e espiritual. É isso, Maria Tereza. Fiz uma leitura rapidinho aqui, porque é dentro do nosso vídeo, do nosso programa, né? Eu trabalharia essas questões todas num jogo, né, para um cliente que está ali 1 hora comigo para a gente trabalhar, né? A coisa, eu trabalharia mais profundamente, dialogando. Ai, eu fui no tarô e não falou nada. Que péssimo isso! A gente tem que interagir para ser mais assertivo, né? Esse é o caminho do aconselhamento profissional com o tarô, tá? Foi, hein? Vambora. Agora a gente vai fazer aquele jogo interativo de cartinha 1, 2, 3. Cartinha 1, 2, 3 para vocês. Vamos fazer com o ciganinho, aquele ciganinho vermelhinho que ele é tão bonitão, né? Vamos fazer. Você já sabe como é que é isso. Esse é um jogo para a gente interagir nas redes sociais. É um jogo que, né, a gente, né, enquanto eu estou aqui embaralhando, enquanto eu estou dispondo, você pensa na sua questão. Pode ser qualquer tema. Se você quer que eu elabore a questão, manda lá para mim, Everton, né? Faz um jogo para mim, que aí eu faço um jogo geral, ou faço um joguinho de 3 cartas, vou tentar trabalhar de uma forma um pouquinho mais direta ou profunda, tá? Mas aqui você tem uma questãozinha, você quer ver como é que vai ficar a sua semana, pensa assim, Everton, tira aí uma cartinha para minha semana. Aí, né, ó, cortando o baralho, pensa na questão, deitei as cartas. Aqui é agora qual é a cartinha que responde a minha questão. Cartinha 1, cartinha 2, cartinha 3, deixa vir. Cartinha 1, cartinha 2, cartinha 3. Cartinha 1, a mulher, a cigana. Cartinha 2, o coração. Cartinha 3, o homem, o cigano. Olha que imagem linda! Qual foi a cartinha que respondeu a tua mensagem, a sua questão? Cartinha 1, cartinha 2, cartinha 3. Se fosse um jogo, eu ia falar, meu Deus, você encontrou um par perfeito. Né? Se fosse um jogo para uma pessoa, a cigana. Coração, o cigano encontrou um par perfeito. Né? Alma gêmea na parada, mas aqui é um joguinho 1, 2, 3. Então responde lá, bota no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pode colocar lá que eu respondo para você. 1, 2 ou 3, qual a cartinha que respondeu a sua questão? É isso, minha gente. Esse foi mais um Conselhos do Tarô. Conselhos do Tarô de 11 de outubro a 16. 16, Everton? 17 de outubro, de 11 a 17 de outubro. Nossa semaninha. Fechamos mais um Conselhos do Tarô. Muito obrigado. Um grande beijo a todos. Até mais.